Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está iniciando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Sempre eu lembro aqui que tudo que eu ensino, 100% do que eu ensino e muito mais, você encontra nos nossos módulos, que são livros como este que eu tenho em minhas mãos. Cada livro desse aqui tem 4 matérias. Os exercícios, as provinhas, as atividades já estão todas aqui dentro. Você vai lendo a matéria, no final você vê o questionário, responde. Pode responder a lápis, a caneta, pode digitar se quiser. E fazendo todas as atividades dos 5 módulos que você vai receber aí na sua casa, olha que coisa maravilhosa, que bonito o nosso material. Você fazendo todos os exercícios, enviando para a gente, pode ser por e-mail, pelo correio, em um ano você recebe aí na sua casa o seu diploma com validade interdenominacional. Então você pode ser assembleiano, metodista, batista, da Universal Plenitude, não importa. Até mesmo se você ainda não tem uma confissão de fé definida, estudando com esse ICP, o seu diploma é garantido. Recebe também histórico escolar com as 20 matérias relacionadas, a nota que você tirou em cada uma delas, ok? E no ato da matrícula, pode também pedir a sua carteirinha de estudante. Olha aí na tela. Com ela você compra material, compra livros com desconto, participa de eventos culturais, sempre com desconto. Sem taxa de matrícula, viu? Não tem taxa de matrícula, não. Lembrando também que toda segunda-feira eu coloco aí para você uma aula de bibliologia. Terça-feira, teologia sistemática. Quarta-feira, história dos hebreus. Quinta-feira, história da igreja, que é a matéria de hoje. E sexta-feira, apologética. Sábado e domingo são aulas ensinando a utilizar a Bíblia apologética com apóstolos, ok? Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Matéria de hoje, história da igreja. E o ponto é o movimento monástico, que começamos a estudar na aula passada. Eu disse na aula passada que quem fundou esse movimento foi Antão, no ano 320. Olha uma imagem dele aí, depois de Cristo, 320 depois de Cristo. Por que surgiu esse movimento? Nós aprendemos na aula passada que depois do decreto do imperador, obrigando todos a se converterem, proibindo o paganismo, aí as pessoas só podiam ter uma religião, a religião cristã. Tornou-se a religião oficial do Estado. E outras religiões são proibidas, pode até, tem pena de morte para quem desobedecer o imperador. Aí as pessoas não estão mais se convertendo, vieram tudo para a igreja sem se converterem. Imagina o desastre que foi esse período. E aqueles homens piedosos que temiam a Deus viram a imagem de escultura entrando na igreja, embora ainda fosse proibida, mas estava entrando na igreja. O culto a Maria. Já começou aí o culto a Maria. E começaram, ficaram escandalizados. Meu Deus, estão saindo fora da palavra da Bíblia, as heresias estão entrando na igreja, o paganismo, o mundanismo. Então, estas pessoas piedosas, tementes a Deus, pessoas até de famílias nobres, pessoas com bom poder aquisitivo financeiro, pessoas ricas, abandonaram a igreja, as cidades onde tinham as igrejas e foram viver no deserto. Queriam viver longe do mundanismo. E aí nós aprendemos já na aula passada que surgiram 2 grupos. O primeiro deles, olha aí na tela, são os anacoretas. Quem eram os anacoretas? Aqueles cristãos que viviam sozinhos no deserto, como foi o caso de Antão. Então a pessoa ia para o deserto, arrumava lá uma caverna, um buraco lá na rocha e ficava lá sozinho, meditando, orando, buscando a Deus. Olha que interessante. E o outro grupo são os cenobitas. Olha aí na tela os cenobitas. Então os cenobitas são cristãos que viviam em comunidade no deserto. Aí surgem então os mosteiros. Olha que interessante. Então o grupo ficava também, levantava bem cedo, orava a Deus, cantavam hinos, adoravam a Deus em grupo e iam melhorando a situação. É, plantando, cultivando. Os monges também eram pessoas de cultura, iam fazendo cópias
dos textos sagrados, dos escritos, porque na época não tem a imprensa ainda, era tudo feito à mão. Daí a palavra manuscrito. Olha que papel importante estes monges desenvolveram. Porém, como estas pessoas de bem deixaram a igreja, aí que a cidade onde estavam as igrejas, o povo, piorou mesmo. Porque se as pessoas piedosas que temem a Deus abandonarem, no caso, abandonaram as cidades, aí piorou mesmo. É como hoje. Como hoje o crente fala, não vou mais viver na cidade não, porque na igreja eu estou vendo coisas que eu não estou gostando, eu vou embora, vou viver no morro. Não vai adiantar nada, porque o crente não é a luz, não é o sal da terra. Então ele tem que viver na comunidade, para que ele possa refletir a luz de Cristo. Então essa experiência tem o lado positivo, mas tem o lado negativo. O lado negativo. Do lado positivo, produziram muito material, eles ajudavam as pessoas carentes. De repente, um viajante estava na estrada, era agredido por ladrões, sofria um acidente, levavam para o mosteiro, cuidavam desta pessoa. São dos mosteiros que surgem os hospitais, as santas casas. Você sabia disto? É dessa ideia, deste período. Então prestaram um serviço, buscaram, mas só que o que acontece? As pessoas ricas da época que estavam na cidade, que também tinham compromisso com Deus, muitas vezes destas famílias que um membro foi viver lá no monte, foi viver no mosteiro, quando elas morriam, elas doavam para o mosteiro, doavam os seus bens, deixavam ali para os mosteiros, e os mosteiros foram se enriquecendo. Foram se enriquecendo. E aí, o pecado, quando a pessoa vai para o monte ou vai viver numa montanha isolada, ela sai junto do grupo, mas o pecado vai junto com a pessoa. O vírus do pecado está dentro da gente. Nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, mas nós ainda pecamos. O vírus do pecado está dentro da gente. Então não adianta viver isolado, que vai pecar da mesma forma. E aí, estes centros religiosos têm o papel positivo, mas também têm o papel negativo. E sobre a parte tanto positiva como a negativa eu vou falar. Só que hoje não. Na próxima aula de História da Igreja nós vamos ver o que aconteceu com estes mosteiros, com estes grupos que viviam separados das cidades, isolados, tá bom? Não vai perder a próxima aula. Agora eu vou pedir um favor para você. Acesse o nosso site, o www.icp.com.br www.icp.com.br. Lá tem muito material. Você quer saber sobre outras doutrinas, outras matérias, outros grupos religiosos, você pode baixar lá sem custo algum. Olha, eu quero uma matéria sobre por que Testemunha de Jeová não aceita transfusão de sangue. Tem lá. Eu quero saber por que tem o celibato na Igreja Católica. Tem lá. Eu quero saber por que a Igreja Voz da Verdade é unicista. Tem lá. Tudo, a nova era, budismo, maçonaria. Olha, eu quero saber por que o crente não deve ser maçom. Tem lá, tudo de graça no nosso site. Então faça uma visita pra gente, tá bom? Não custa nada, ok? Agora lá também tem informações sobre nossos materiais, como adquirir. Nós temos a nossa loja virtual. Aí se você quiser adquirir um produto nosso, você vai ajudar a manter a nossa instituição, ok? Que é sem fins lucrativos, tá bom? Ah, detalhe. Ah, mas eu queria adquirir o curso, mas eu estou apertado, e esse valor está pesado para mim. Então, pelo WhatsApp, você pode enviar uma mensagem para mim. Escreve qualquer coisa. Olha, estou gostando do programa e eu quero um desconto para ter esse material abençoado. Aí nós vamos abençoar você com pode chegar até 50% de desconto. Pode enviar um áudio ou uma foto de uma das aulas, como você achar melhor. O WhatsApp é o 21 98622 3266. 21 986 22 3266.
66. Vale a pena investir no conhecimento da palavra de Deus. Você viu o que Oséias disse no capítulo 6, versículo 4? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento leva à destruição. Mas não é o seu caso, porque você está sempre aí assistindo, participando desse trabalho. Dá um likezinho aí, um joinha, faz um comentário, divulgue para as pessoas, faça sua inscrição no meu canal. Bom, estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.